Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes, história ditada pelo espírito de Fernando Manuel Silva. Depois de anos auxiliando a médium Sônia Lopes, foi-me permitido eu ditar a minha história. Papai era para mim um exemplo, até a forma de se vestir. Roupas alinhadas e chapéu. Eu estava com 12 anos. Éramos uma família feliz. Mamãe era tão linda. Morávamos em uma cidade pequena. A casa simples de madeira, com uma varanda cercada de flores, muito bem cuidada, com muitas árvores ao redor. O ar era puro e o barulho do canto dos pássaros nos trazia paz. Papai saiu um dia para trabalhar. Me deu um beijo e disse: que seja seu dia abençoado, bom estudo, e não esqueça de agradecer ao Criador por tudo. Eu abracei o meu pai com tanto amor e fui para a escola. E lá estava a Verinha, sardentinha e ruiva, e eu gostava dela. Naquele dia, ela estava com um rostinho triste e me falou que o seu pai estava doente e que tinha medo que ele não resistisse. Eu disse a ela: pense em Deus, ele te dará um jeito. Verinha segurou na minha mão e disse: se acontecer algo com ele, o que será de mim? Eu não sabia ao certo o que falar. Era só um menino de 12 anos. Senti no coração de dizer: vou crescer e me casar com você. E ela sorriu. Papai voltou à noite do trabalho calado. Estranhei. O que houve? Ele sempre conversa comigo. Me conta como foi o seu dia. E pergunta como foi o meu. Ele jantou calado e logo foi para o quarto. O meu coração estava apertado. Queria saber o que houve com ele. No outro dia pela manhã, ele saiu, sem falar comigo. Perguntei à mamãe: o que houve com o papai? Ela me respondeu: isso é assunto de adulto. Não se preocupe. Vá estudar. Naquele dia, eu desobedeci e não fui para a escola. Eu precisava saber o que estava acontecendo com meu pai. E fui até a fábrica de roupas, onde ele trabalhava, no interior da Bahia. Passei horas na frente, esperando ele sair, mas ele não saiu. Eu estranhei e perguntei a um senhor que cuidava da entrada, e me informou: seu pai saiu mais cedo e você não deve andar sozinho por aí. Vá para casa. Cheguei em casa e estava um tumulto na frente. A vizinhança toda. E Verinha também. Perguntei: o que houve? Acho que foi briga. Quem brigou? O seu pai e o sócio. Que sócio? Não sei, só ouvi falar. Vi meu pai saindo carregado para uma ambulância, já sem vida, e vi um homem desconhecido com mamãe. Papai teve uma parada cardíaca e mais tarde soube do envolvimento desse homem com a mamãe e fiquei totalmente perdido. Com raiva, fugi. Fugi para bem longe de casa. Andei por muitos lugares sozinho. Não suportei perder o meu pai. E não perdoei a minha mãe por trair o meu pai. A dor era imensa no meu peito
e nunca mais voltei para casa. Sumi no mundo. Me tornei um andarilho. Comia o que me davam. Recebia esmolas. Muitos me xingavam, cuspiam em mim, me chamavam de vagabundo, mas ninguém conhecia a minha dor, que era imensa. Como andarilho, conheci muitas cidades e o pior lado dos seres humanos: o preconceito e o desrespeito por eu ser um morador de rua. Os meus melhores amigos eram os cachorros abandonados pelos seus donos. Eu os acolhia comigo. 20 anos se passaram e eu, nas ruas, carregando uma dor e um ódio muito grande. Andando em direção a uma cidade chamada Minas Gerais, soube de um local que doava comida. Eu estava exausto. Os meus pés doíam. Meu sapato estava furado e era grande para o meu pé. 3 cachorros me acompanhavam nas minhas andanças: o Pretinho, a Alice e o Toquinho, os meus amigos inseparáveis. Onde eu ia, eles estavam comigo. Quando eu chorava, eles estavam comigo. Penso que o amor de um cachorro se aproxima do amor de Deus, pois Ele não nos julga, só nos dá amor. Chegando nesse lugar, eu vi uma fila de pessoas para receber alimentos e eu fiquei na fila. Estava sujo, barbudo e cansado. Ali serviam sopa e pão e eu fiquei na fila, admirando o comportamento das pessoas que serviam o alimento. Observei que um homem com um semblante familiar me observava, mas tive vergonha de falar com ele. Depois que comi a sopa e estava indo embora, aquele homem falou: haverá uma palestra e você receberá um passe espiritual. Respondi: eu não quero. O homem perguntou: você sabe o que é um passe espiritual? Não sei não, senhor. Ele respondeu: o passe espiritual vai te libertar desse peso que você carrega nos ombros e no coração. Abrirá os seus olhos para o conhecimento. Aprenda a perdoar. Eu não aceitei e segui andando com os meus cachorros que me acompanhavam. Andei quilômetros e parei embaixo de uma grande árvore e pensei no que aquele homem falou. Aliviar o peso dos meus ombros. Parecia que eu carregava mesmo uma tonelada de raiva, de revolta, dor de perder o meu querido pai. Frustração em saber que a minha mãe escolheu outro caminho. Era pesado o meu fardo e para fugir da dor eu caminhava de um lugar ao outro. E nessas caminhadas conhecia muitos andarilhos, como eu, que sofriam de dores na alma, igual a mim. Cada um contava suas dores, as suas histórias. E era um dia de muito frio, e eu e mais 5 homens nos juntamos embaixo de uma marquise, com papelão e cobertores velhos e rasgados. Alguns bebiam, outros resmungavam. Eu não tinha vícios, só o da raiva. Era madrugada quando parou um carro com vários rapazes que desceram. Pareciam embriagados e passaram a nos xingar e nos agredir. Estava escuro e eu escutei um estampido. Parecia arma de fogo e eu corri. Corri muito e com muito medo. Quando amanheceu o dia,
eu vi uma turma caminhando, andarilhos como eu, e perguntei: aonde vocês vão? Um respondeu: não te interessa, é novato por aqui? Respondi: não, vivo assim faz anos. Ele perguntou: e já aprendeu a viver sem um corpo físico? Eu não entendi, mas fiquei em silêncio e segui eles. Percebi que eles entraram em um bar e ali se juntaram com outros. Eu não queria beber álcool, estava com fome e percebi ali muitas mulheres e homens que se embriagavam. Quando saí dali, o meu estômago doía de fome e vi a multidão no vai e vem das suas rotinas. Eu parecia ser invisível a eles. Pensei em voltar naquela cidade em Minas, onde recebi sopa e onde aquele homem falou comigo sobre abrir os olhos espirituais. O que será isso? Continuei a andar pelas ruas e conheci uma moça. Era ela, a Verinha, a ruivinha que se transformou em uma mulher tão linda. Senti vergonha da minha condição de andarilho. Vi a casa onde ela entrou e fiquei fora olhando. Queria tanto falar com ela, mas se eu fosse falar, ela iria pensar que eu era um bandido. Estou sujo, feio, maltratado pelos anos nas ruas e sentia muita dor de cabeça. Percebi que ela, com um homem e uma criança, saíram da casa, passaram por mim e não me viram. A criança me viu e me ofereceu uma bolacha que ela comia. Verinha perguntou: com quem está conversando, filha? Vamos. Pensei: não sou nada mesmo. Deveria morrer. Alguém gargalhou ao meu lado e disse: você já está morto. Pensei: não estou não. Continuo do mesmo jeito de sempre. Será que todos os que vejo assim como eu estão mortos? Como vou saber se morri? Era um domingo, pela manhã, quando vi uma multidão entrar em uma igreja. E eu entrei e sentei. Ouvia muito falar de Cristo. Algumas pessoas se emocionavam, outras oravam, e observei que aquele homem, que parecia familiar, que eu tinha encontrado naquela cidade e que me pediu para ficar na palestra, estava ali, na igreja, e me olhava. Quando todos se foram, eu fiquei sentado, e ele veio e sentou-se ao meu lado, e perguntou: como vai, Fernando? Me assustei. Como sabe o meu nome? Como você me vê? Ele sorriu e disse: quando te pedi para ficar naquela cidade para receber orientações, você estava encarnado. Mas o que é isso, encarnado? Bem, você estava vivo, eu quero dizer. Você tinha um corpo físico. Eu não entendia nada do que aquele homem falava. Sentado naquela igreja linda, com um teto alto e com pinturas que eu não conhecia muito bem. E eu não era o único ali. Aquele homem se apresentou como Firmino. Lembrou o meu pai. Ele se chamava assim. E ele me disse: conheço a sua dor. Quero te ajudar. Me ajudar para quê? Se nem um corpo físico eu tenho mais. E eu nem sei onde o meu corpo foi parar. E ele me explicou. O seu corpo físico é uma roupa que veste o seu corpo espiritual. Seu corpo físico
morreu naquele dia. E você e os outros companheiros dormiam embaixo de uma marquise e foram atacados por aqueles jovens embriagados que querem excluir da terra os que vivem nas ruas. Conheço a sua história. Fugiu de casa aos 12 anos, quando seu pai faleceu. Como sabe disso? Não te contei nada. E ele continuou. A sua mãe não vive mais na terra. Perguntei. Tem outro lugar para se viver? Tenho mágoa dela. Por culpa dela, me tornei um mendigo. Não foi culpa da sua mãe. O ódio te levou para caminhos de sofrimento. Poderia ter perdoado a sua mãe e continuado a sua vida com dignidade e se casado com Verinha. Eu chorava muito lembrando de tudo. Aquele homem sabia da minha vida. Mas como? Chorando, me levantei para ir embora. E ele falou: Fernando, sou eu, seu pai. E aos poucos fui reconhecendo ele e caí em prantos. Outros que estavam ali ouvindo, andarilhos como eu, se aproximaram. Então meu pai falou: Chega de teimosia. Venha comigo, filho. E me abraçou. Meu pai perguntou aos outros andarilhos: E vocês, querem vir comigo? Algumas mulheres aceitaram. Me recordo que na frente daquela igreja tinha um transporte diferente de tudo que eu já tinha visto. E entramos. Chegamos em um lugar, uma grande cidade de nome Rosa Branca. Eu e os demais fomos levados para uma enfermaria espiritual, onde fui sendo dia a dia cuidado por irmãos queridos, que me ajudaram a entender a importância do perdão. Eu poderia ter evoluído naquela encarnação, se tivesse tentado entender o que houve com os meus pais. Na verdade, papai estava doente. E o tempo que ele programou lá na Terra tinha se cumprido. Além de eu sofrer, morando nas ruas, fiz a minha mãe sofrer com a minha ausência e falta de notícias. Eu não aceitei as mudanças na minha vida, que eram tão necessárias para a minha evolução. Depois de meses, já recuperado, aliviado pelos passes magnéticos recebidos pelos mentores, os meus olhos espirituais foram se abrindo para as verdades e foi permitido eu ver a minha mãe. Quando a vi, chorei muitíssimo. Me perdoe por eu ter odiado você uma vida inteira sem saber que não era verdade, que você tinha traído meu pai. E foi só fofoca da vizinhança. Me perdoe por fazer você sofrer sem te dar notícias e ficar vivendo nas ruas até morrer. O que vai ser de mim agora? Ela me abraçou com ternura e disse: Está perdoado. O tempo não apaga o que sentimos. Todo sentimento fica gravado em nosso espírito. Depois daquele encontro, passou o tempo e eu, já recuperado das dores da alma, fui convidado para ajudar outros grupos que tinham chegado nas enfermarias. Percebi que muitos carregavam dores imensas no espírito, por falta de perdão. Então, um dia, reuni esses irmãos no jardim da grande colônia Rosa Branca e contei a eles a minha trajetória e o que o ódio fez comigo. Dali em diante, fui me fortalecendo a cada dia. Então, fui convidado pelo mentor José, coordenador das enfermarias, para ajudar a médium lá na Terra.
Passei a acompanhá-la nos atendimentos de terapias espirituais, ouvindo seus ensinamentos e as pessoas atendidas naquele local e seus acompanhantes espirituais. Eu os aconselhava a seguirem o caminho para a colônia espiritual. Realmente, quando abrimos os nossos olhos espirituais, conseguimos entender Jesus e seus ensinamentos. Sou muito grato a todos os irmãos que me ajudaram a chegar nessa compreensão espiritual. Se cheguei até aqui, foi pelo amor do Criador, que nos conhece tão bem, e gratidão à nossa irmã médium, que transmite as nossas palavras através das psicografias aos irmãos encarnados. Fernando Manuel Silva.